Todos, declaro aberta esta sessão jurisdicional do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão extraordinária, realizada em 22 de setembro de 2016. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teoriza Vasque e Edson Fachin. Ausente justificadamente o ministro Roberto Barroso, participando do encontro de juízes de Supremas Cortes na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou vários processos, dentre os quais uma ação direta de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros se há alguma observação, anotação ou retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Para continuidade de julgamento, os processos, os recursos extraordinários 566, 471, procedente do Rio Grande do Norte, de relatoria do ministro Marco Aurélio, no qual o senhor ministro relator desproveu o recurso, fixando tese nos termos do seu voto, após o que pediu vista dos autos o senhor ministro Roberto Barroso. Como foi apregoado em conjunto, e agora terá continuidade também na sequência, o recurso extraordinário 657.718, procedente de Minas Gerais, igualmente da relatoria do ministro Marco Aurélio, sendo recorrente ao Cirene de Oliveira e recorrido o Estado de Minas Gerais, com muitos assistentes, e neste, por igual, se tem a decisão provisória no sentido de que, após o voto do eminente ministro relator Marco Aurélio, que negava provimento ao recurso extraordinário, fixando tese nos termos do seu voto, pediu vista dos autos o ministro Roberto Barroso, que agora tem a palavra para o voto vista nos dois recursos. Presidente, pela ordem. Não, por favor. Na qualidade de relator, desejo fazer um aditamento ao voto que proferi na assentada passada. E esse aditamento, ele tem muito a ver com as palavras que veiculei de Bobbio, no que asseverou que o problema grave de nosso tempo em relação aos direitos humanos não era o de fundamentá-los, senão o de protegê-los. E estamos aqui reunidos justamente para proteger, para emprestar eficácia, para dar concretude a um direito humano que está ligado diretamente à vida, que é o direito à saúde. No voto proferido, disse da impossibilidade de ter a obrigatoriedade do Estado de fornecer medicamento não aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Assim concluía a partir do disposto no artigo 12 da Lei 6.360, de 76. Artigo 12. O teor deve ser alvo de reflexão. Nenhum dos produtos de que trata esta lei, inclusive os importados, poderá ser, aí é que está a questão, industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde. Vale dizer, nós temos aqui uma cláusula proibitiva da industrialização, da produção e também da comercialização. A parte final do preceito sinaliza a necessidade de registro do remédio em órgão público.
Quando da edição da lei, não estava a Agência Nacional de Vigilância Sanitária encarregada, segundo o próprio regulamento, que é o Decreto 3.029 de 99, de realizar o registro. E esclareço que a formalidade legal é atendida, não há menor dúvida, quanto à industrialização e à comercialização. É atendida pelo registro do medicamento, pela manifestação da citada agência. Dessa forma, é preciso levar-se em consideração não só os registros específicos verificados, como também o teor da resolução RDC número 8, de 28 de fevereiro de 2014, da Anvisa, a autorizar a importação de medicamentos constantes na lista de medicamentos liberados em caráter excepcional, destinados unicamente a uso hospitalar ou sob prescrição médica, cuja importação esteja vinculada a uma determinada entidade hospitalar ou entidade civil representativa ligadas à área da saúde para seu uso exclusivo, não se destinando à revenda ou ao comércio. A resolução estabelece ainda critérios para inclusão de fármacos na lista de medicamentos liberados para importação em caráter excepcional, valendo notar que o fenômeno há de ser procedido segundo as cautelas constantes da própria resolução. Uma vez enquadrado o remédio no que nela previsto, tem-se o cumprimento da exigência legal. Em síntese, deve-se observar o que decorre das manifestações do órgão competente em termos de liberação no território brasileiro de fármacos. E a lei, ela versa a industrialização e a colocação à venda. Sob o ângulo da inexistência do medicamento no Brasil, que é a parte mais assim importante desse aditamento que faço ao voto, a resolução, ao versar regras para inclusão de remédios na lista para importação em caráter excepcional, o faz da seguinte forma: 1. Indisponibilidade do medicamento no mercado brasileiro. 2. Ausência de opção terapêutica para indicação pleiteada, não ter um remédio que substitua aquele que deve ser importado. Comprovação de eficácia e segurança do medicamento por meio de literatura técnico-científica indexada. 4. Comprovação de que o medicamento apresenta registro no país onde está sendo comercializado, na forma farmacêutica, via de administração, concentração e indicação terapêutica requerida. O parágrafo único do artigo 3º do ato normativo da resolução prevê a exclusão do remédio constante de lista de liberados para importação excepcional, a partir do momento em que não atender a qualquer dos critérios de inclusão dele constantes. Volto ao artigo 12 da Lei 6.360, de 76. É explícito ao vedar a industrialização, a exposição à venda ou a entrega ao consumo de medicamentos sem que antes haja o registro. Vamos frisar os vocábulos industrialização e a expressão colocação à venda. Norma proibitiva deve ser considerada tal como se contém. Foge ao alcance situação concreta, respaldada em laudo médico, a revelar necessário
indispensável à saúde, certo remédio, sem similar nacional, devidamente registrado no país de produção. Nesse caso, independentemente de constar ou não da lista de que cogita a resolução da Anvisa RDC número 8, de 28 de fevereiro de 2014, já que não se versa aqui industrialização ou comercialização, está o Estado compelido a cobrir o custo de importação de fármaco, designado comumente como órfão. Conclusão diversa implica submeter a sobrevivência do ser humano a ato estritamente formal, deliberação da Anvisa no sentido da inserção na lista de importação autorizada. Não se trata de industrialização ou comercialização, mas de atendimento à necessidade maior, individualizada, de pessoa acometida por doença rara. Normalmente, nessas situações, o produto somente é encontrado em país de desenvolvimento técnico científico superior, sendo que a míngua não deve e não pode ficar ao paciente. Com ou sem autorização da Anvisa, tendo em vista não ser o caso de industrialização ou comercialização no território brasileiro, e sim de importação excepcional para uso próprio, individualizado, ao Estado cumpre viabilizar a aquisição. Vencedor o enfoque, a tese a ser editada, sob o ângulo da repercussão geral, a de agasalhá-lo, agasalhar esse enfoque. E sugiro que tenha o seguinte teor: o Estado está obrigado a fornecer medicamento registrado na Anvisa, como também o passível de importação, sem similar nacional, que havendo similar nacional, aí se requer o registro, desde que comprovada a indispensabilidade para a manutenção da saúde da pessoa, mediante laudo médico, e tenha registro no país de origem. A questão alusiva é outra questão. A solidariedade da família, resultante das normas do Código Civil, é mais complexa, sob o meu olhar. Surge o hiato entre o formal e a realidade. O predicado solidariedade está mesmo em falta, em desuso, à margem da vida das pessoas. Por vezes não existe sequer, quando verificado o vínculo sanguíneo. O olhar do homem mostra-se, em geral, egoísta, importando mais interesses diretos, isolados, do próprio, do que os doente presumidamente querido. Argumenta-se, na maioria das vezes, que o problema do próximo não é meu. O contraponto está no fato de a necessidade do medicamento ser imediata, urgente, no que, sob pena de perda da utilidade, não pode tardar. Eis quadro a ser solucionado no campo da definição e prevalência de valores, ineludivelmente, o representado pela vida fala mais alto. De um lado, repita-se, tem-se a imediatidade do fornecimento. De outro, o mal-estar gerado na família pela evocação da solidariedade, causando desentendimentos de toda ordem. A pendência há de resolver-se no âmbito da almejada justiça, da certeza, considerados os acontecimentos. A distribuição do ônus da prova e o direito regressivo servem à solução do descompasso, devendo o juiz da causa atuar com visão alargada,
acionar a formação técnica e humanística possuída. Explico melhor. A existência de integrante da família possuidor de meios para prover, sem prejuízo da vida econômica normal e gratificante, os custos do remédio, pode ser apontada em visão primeira como fato extintivo do direito pleiteado junto ao Estado. O enfoque é mitigado pelo condomínio de obrigações inerente à matéria da União, dos Estados, dos municípios e familiares. Então, sem prejuízo do fator tempo, importante em se tratando de saúde, cumprirá o Estado, uma vez acionado em juízo, no que se presume, por esse acionamento, a inexistência de familiar com situação econômica financeira suficiente a proporcionar o remédio, alegar o fato e requerer presente o direito de regresso à citação do familiar abastado e omisso com recursos utilizáveis presente a solidariedade. Ausente a espontaneidade do familiar, incumbe ao Estado atuar em nome da coletividade, sem prejuízo dos consectários legais. Descabe a pretexto de ter-se membro da família com capacidade econômico-financeira de prover certo medicamento, eximir-se pura e simplesmente da obrigação de fornecê-lo. Mantenho o voto proferido na sessão do último dia 15, com esse aditamento explicitação. A tese fica reratificada nos seguintes termos: o reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamentos de dispensação em caráter excepcional, constante de rol dos aprovados, depende da demonstração da imprescindibilidade, adequação e necessidade, da impossibilidade de substituição, da incapacidade financeira do enfermo e da falta de espontaneidade dos membros da família solidária em custeá-lo, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1649 a 1710 do Código Civil e assegurado o direito de regresso. É o aditamento que faço, presidente, porque as implicações do caso são muitas e são implicações decididamente sofridas e que merecem uma reflexão maior dos integrantes do Supremo. Agradeço a Vossa Excelência, portanto, foi mantido de toda sorte a negativa de provimento com agora a readequação da tese agora apresentada. Negando. Ministro Roberto Barroso, que tinha pedido vista, portanto, após este aditamento do ministro relator, Vossa Excelência tem a palavra para votar nos dois casos. Presidente, caros colegas, eu considero este caso, ou esses dois casos, possivelmente os mais difíceis com os quais o tribunal se defronta nesse momento e, infelizmente, não há solução juridicamente simples nem moralmente barata aqui. Tudo na vida envolve escolhas. Eu gostaria de começar elogiando o voto do eminente ministro Marco Aurélio em ambos os casos e o esforço que fez para sistematizar a matéria e pensar as soluções que a ele pareciam justas. O primeiro dos casos, presidente, é o dos medicamentos, os dois casos, né? O primeiro, medicamentos de alto custo. Apenas identifico a hipótese para relembrar aos colegas, é um recurso extraordinário
em que se discute a possibilidade de o Estado ser compelido a fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições para custeá-lo e invoca o direito constitucional à saúde. No caso concreto, é uma obrigação de fazer, que é fornecer o medicamento, em uma ação proposta pela aqui recorrida, que alegou ser portadora de miocardia isquêmica e hipertensão pulmonar arterial e não possuir condições financeiras para arcar com os medicamentos, e pediu a condenação do Estado do Rio Grande do Norte ao fornecimento ininterrupto de sildenafil 50 miligramas, que é o princípio ativo do Viagra, medicamento de custo expressivo, superior a R$20 mil por caixa, e que, à época da propositura da ação, não constava da relação de tratamentos fornecidos gratuitamente pelo SUS. O pleito foi julgado procedente em primeiro grau. O Estado do Rio Grande do Norte interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça manteve a decisão de primeiro grau e assentou a existência do direito ao fornecimento do medicamento, em razão de haver comprovação nos autos da imprescindibilidade do fármaco para a manutenção da saúde da recorrida. É este acórdão, portanto, que é objeto do presente recurso extraordinário, a decisão que determinou a dispensação deste fármaco gratuitamente à recorrida. A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso e entendeu, em linhas gerais, que o direito à saúde previsto na Constituição assegura o dever de o Estado ofertar todo e qualquer medicamento que seja postulado por alguém que tenha necessidade de consumi-lo e não tenha condições financeiras. O eminente ministro relator admitiu como terceiros interessados a União Federal, diversos estados da Federação e também a Defensoria Pública da União, o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, o ANIS, o Conselho Federal da OAB e a Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscidose, ABRAM. Iniciado o julgamento, o ministro Marco Aurélio, relator do caso, proferiu voto no sentido de desprovimento do recurso extraordinário do Estado do Rio Grande do Norte, considerou que problemas orçamentários não podem obstaculizar o implemento dos direitos sociais previstos na Constituição, incluindo o direito à saúde, e assentou, portanto, Sua Excelência, o direito individual do requerente e o dever do Estado de fornecer medicamento, uma vez comprovada a imprescindibilidade do medicamento e a incapacidade financeira de quem o postula e dos membros da sua família solidária. E esta é a hipótese, presidente, do recurso extraordinário 566471. Vou identificar a hipótese do segundo e depois farei um voto conjunto. A segunda hipótese, portanto, este é o caso que envolve a oferta de medicamentos de alto custo que não estejam incorporados ao SUS. O segundo caso envolve a postulação de medicamento não registrado na Anvisa. E aqui, neste segundo caso, também é um recurso extraordinário, em que se discute a possibilidade de o Estado ser compelido a fornecer gratuitamente medicamento que não tenha sido registrado pela Anvisa, novamente invocando o direito à saúde. No caso concreto, a ação também é originada de uma obrigação de fazer, proposta pela recorrente, que é portadora de uma doença renal crônica que evoluiu para hiperparatireoidismo secundário, em que pede ao Estado de Minas Gerais o fornecimento do medicamento Mimpara 30 miligramas cloridrato de sinacalcete durante todo o tratamento. À época da propositura da demanda, este medicamento não possuía registro da Anvisa, embora possuísse registro
tanto na agência americana, no FDA, quanto na agência europeia. O pedido foi julgado procedente pelos juízes de primeiro grau e, em apelação, o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação, entendendo pela impossibilidade do Poder Judiciário obrigar o Estado a custear o tratamento médico que não tivesse registro na Anvisa. E este acordo é que foi objeto do presente recurso extraordinário. A União ingressou também aqui como amicus curiae. O parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento do recurso, pelo fundamento da perda de objeto, porque supervenientemente o medicamento veio a ser registrado na Anvisa. O Colégio Nacional de Procuradores do Estado e do Distrito Federal também foi admitido como terceiro interessado e também informou que este fármaco em tela, ele não apenas foi registrado na Anvisa, como foi incorporado aos medicamentos fornecidos pelo SUS. O ministro Marco Aurélio, eminente relator, proferiu voto no sentido do desprovimento do recurso, entendeu que o registro ou cadastro mostra-se condição para que a agência fiscalizadora possa monitorar a segurança, a eficácia e a qualidade terapêutica do produto, de modo que, não havendo registro, a inadequação é presumida. Essa, portanto, presidente, é a breve narrativa da hipótese do recurso extraordinário 566471. E passo, portanto, às minhas reflexões que me parecem pertinentes neste caso específico. Eu gostaria, presidente, eminentes colegas, antes de enfrentar a questão propriamente dita, estabelecer algumas premissas que refletem a minha pré-compreensão deste assunto, as premissas filosóficas sobre as quais eu estou trabalhando. E, repito, não há solução juridicamente fácil nem moralmente barata aqui. A minha primeira premissa, presidente, é que cada cidadão brasileiro faz jus, sem discriminação ou privilégio, ao máximo de justiça em matéria de saúde que o país possa pagar. Não se devem ter ilusões nessa matéria. Há limites. Nenhum país do mundo oferece todo o tipo de medicamento e todo o tipo de tratamento a todas as pessoas. Há escolhas trágicas a serem feitas, trágicas, mas inexoráveis. Nessa matéria, como em tudo mais, o populismo não é a solução, mas parte do problema. Minha segunda premissa é a de que é preciso desjudicializar o debate sobre saúde no Brasil. União, estados e municípios gastam grandes quantidades de recursos humanos e financeiros apenas para discutirem na Justiça os temas afetos à distribuição de medicamentos e de tratamentos médicos. A discussão deve ser paulatinamente transferida para outros fóruns, a saber, o orçamento, que nas sociedades democráticas é o locus de discussão das alocações de recursos e das escolhas políticas, econômicas e éticas da sociedade. E 2, as instâncias técnicas do Ministério da Suíça, do Ministério da Saúde e do SUS. O Poder Judiciário não é a instância adequada para a definição de políticas públicas de saúde. Essa é a minha segunda premissa que me parece importante. A primeira é de que há escolhas trágicas a serem feitas porque não é possível dispensar tudo a todos. A segunda é a de que é preciso desjudicializar essa matéria porque o Judiciário não é o melhor locus para a tomada de decisões técnicas em matéria de saúde e menos ainda para a formulação de políticas públicas. E a terceira premissa sobre a qual assento o meu voto, presidente, é que não se deve cometer o equívoco de supor
que a ponderação nesta matéria se dê entre o direito à vida e o direito à saúde, de um lado, e a separação de poderes e as regras orçamentárias do outro lado. Não é isso, infelizmente, porque se fosse esta a ponderação, a solução seria fácil. A verdade é que, como os recursos são limitados e precisam ser distribuídos entre fins alternativos, a ponderação termina sendo entre o direito à vida e à saúde de uns e o direito à vida e à saúde de outros. A vida e a saúde de quem tem condições de ir a juízo não tem mais valor do que a dos muitos que são invisíveis para o sistema de justiça. Eu, neste caso, como provavelmente a maioria dos ministros, tive o prazer e o dever de receber tanto os representantes da União, quanto os representantes dos estados, quanto os representantes das associações que combativamente defendem interesses de pessoas portadoras de doenças graves. E ouvi a todos. O nosso papel, ouvi a todos que se dirigiram a nós e nos falaram. Mas parte do nosso papel aqui, difícil como seja, é também ser capaz de ouvir os que se calam. E, portanto, nós também temos que ouvir os que não têm acesso, os que não estão aqui, os que não podem postular em juízo. A verdade é que a judicialização ampla e desordenada da saúde no Brasil começa a apresentar sintomas graves de que o doente possa morrer da cura, vítima do excesso de ambição, da falta de critérios e de voluntarismos diversos. E aqui eu gostaria de insistir na questão que me parece central aqui, relacionada à judicialização. A judicialização, na escala em que nós vivemos no Brasil, ela produz 3 consequências negativas e graves. A primeira, e por evidente, é a desorganização administrativa, porque a cada decisão judicial, o gestor da saúde precisa, muitas vezes, retirar o medicamento da política pública que está sendo implementada e desviá-lo, ou o medicamento ou o recurso, para atender à ordem judicial. Em segundo lugar, a judicialização produz uma ampla ineficiência alocatícia de recursos, porque a compra do medicamento por decisão judicial pingada encarece imensamente o custo, porque o gestor perde a capacidade de se beneficiar da escala na compra. Perde a capacidade de licitar, quando a licitação seja possível, mas, sobretudo, ele perde o poder de barganha e ele compra pelo preço de mercado ou pelo preço de lista. E, em terceiro lugar, a judicialização produz uma imensa seletividade no sistema, porque as decisões que são produzidas em sede judicial, como regra geral, elas beneficiam apenas as partes do processo. E, consequentemente, são soluções que não se universalizam e que, portanto, não atingem a todas as pessoas que, eventualmente, estejam em igual situação. E, portanto, nós temos esta situação. Há um texto publicado de ontem para hoje do professor Eduardo Mendonça, tratando dessa questão com grande proficiência, em que averbou o seguinte: a jurisprudência dominante tem dado margem à perturbadora coexistência entre a notória precariedade da rede pública de saúde e tratamentos milionários custeados por determinação judicial. E, no Brasil, ainda morrem muitas crianças por falta de tratamento pré-natal, muitas gestantes por falta de acompanhamento, ainda há um recrudescimento significativo da sífilis por falta de campanhas preventivas e de remédios,
e ainda se morre no Brasil, em larga escala, por desinteria em razão da falta de saneamento básico. Esta é a realidade dura, nua e crua com a qual nos defrontamos. Portanto, as decisões aqui envolvem complexidades e sutilezas que precisam acudir aos interesses que são vocalizados e aos interesses que não chegam aqui. Mas, como disse, o nosso papel é ouvir não apenas os que falam, mas também aqueles que se calam. E, portanto, eu penso que, pesarosamente, mas é um fato da vida, é preciso reconhecer o esgotamento do modelo pelo qual é possível dar tudo para todos. Infelizmente, não é. Não há sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os remédios, independentemente do seu custo e impacto financeiro, possam ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas. Portanto, neste contexto de limitações de recursos, escassez e escolhas trágicas, é preciso definir quais são as prestações a fornecer. Quanto vai ser destinado ao orçamento da saúde? E aqui eu gostaria de insistir nesse ponto. Nós, no Brasil, vivemos uma ampla discussão em todas as matérias sobre judicialização, que é a ponta final. A judicialização nunca pode ser a solução padrão de nenhum problema na vida. A judicialização é uma via patológica da vida. As matérias são judicializadas porque há litígio, porque há briga, porque não se solucionaram amigavelmente, porque não se solucionaram administrativamente. Ninguém pode achar que a briga judicial seja o locus adequado para a resolução desse tipo de problemas. Portanto, e de novo insistindo, essa interferência do judiciário, que pode ser danosa, precisa seguir alguns critérios. Por que eu estou insistindo que a judicialização não pode ser o caminho? Em primeiro lugar, há um problema de legitimidade democrática. Por que o judiciário é que vai fazer essas escolhas alocatícias? E o judiciário vai decidir quais são os tratamentos que vão ser dispensados e quais são os dinheiros que não vão acudir à malária, ou à esquistossomose, ou outras doenças que se espalham pelo país. Não pode ser o judiciário por falta de expertise técnica e por falta de legitimidade democrática. Essas escolhas trágicas, como sejam, não podem ser tomadas por juízes que estudaram direito, não estudaram medicina, nem foram eleitos para tomar esse tipo de decisão. Portanto, há, em primeiro lugar, um problema de legitimidade democrática nessa expansão desenfreada de judicialização na distribuição de políticas de saúde. Em segundo lugar, a judicialização, como regra, ela decorre de ações individuais, pessoas que necessitam e, compreensivelmente aflitas, batem às portas do judiciário. Mas as decisões do judiciário atendem individualmente aquelas pessoas. E aqui há dois problemas. Um que eu já apontei, que é a não universalização das soluções. E o segundo é que, na verdade, sem demérito a ninguém, as pessoas que têm acesso ao poder judiciário são as pessoas que têm mais poder aquisitivo, mais esclarecimento, mais acesso à informação, mais acesso até mesmo à defensoria pública, que bem se ouve nesta tribuna, mas que nem está totalmente estruturada em toda a parte do Brasil. E terceiro e último, há um problema de capacidades institucionais, que é o nível de conhecimento e de domínio da tecnologia, da terminologia, dos efeitos sistêmicos que cada uma dessas decisões pode produzir. Juiz está aparelhado para produzir, como regra, microjustiça, que é a solução do caso concreto. O juiz não é treinado para analisar qual é o impacto sistêmico, financeiro ou não, que uma determinada decisão que ele produza vai
causar em outras áreas. Portanto, eu acho que nesta matéria o Judiciário precisa ceder espaço para os órgãos técnicos e ser mais autocontido e mais deferente para com as decisões técnicas. E, portanto, penso que o Judiciário só deve interferir em política de dispensação de medicamentos em situações que refujam significativamente a normalidade. E quem é que deve, então, se não for o Judiciário, definir essas políticas públicas? A mim me parece que, claramente, elas devam ser definidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde foi criado pela Constituição de 1988, cujo artigo 198 dispõe que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único. Portanto, a criação do SUS foi uma grande conquista do povo brasileiro, porque pela primeira vez se propiciou a universalização da saúde. É claro que tem deficiências, é claro que é insatisfatório, mas pela primeira vez se propiciou a universalização da saúde a todas as pessoas, estejam ou não estejam no mercado de trabalho, estejam formais ou não sejam informais. E a Constituição fez muito bem, apesar de o sistema muitas vezes ser criticado, a construção de um país pobre como é o Brasil, se não assegurar saúde e não assegurar educação, a Constituição se transforma apenas num conjunto de regras pelas quais a classe dominante disputa o poder. A Constituição tem que cuidar mesmo de saúde e de educação e de outros direitos das pessoas que geralmente não têm acesso e não conseguem vocalizar as suas pretensões no espaço público. Mas, evidentemente, o SUS foi organizado pela Constituição de uma determinada forma, com base em princípios específicos da universalização, da integralidade e da igualdade. Universalização nesse sentido de que ele atinge a todos e integralidade no sentido de que tudo o que o SUS oferece deve ser acessível a todas as pessoas, desde o tratamento básico até os tratamentos mais sofisticados. Integralidade não pode significar, infelizmente não pode significar, que se vá dar tudo a todos. E igualdade, evidentemente, significa que se deve propiciar acesso mínimo, médio ou máximo a todos, e não máximo a alguns e nenhum a outros muitos. Portanto, o SUS é um sistema altamente complexo e que, portanto, tem que ser tratado com uma certa cautela para que as decisões desencontradas e, muitas vezes, produto da judicialização desordenada, não impeça o SUS de efetivamente realizar as políticas públicas de saúde. Pois bem, como é que se dá a incorporação de medicamentos aos programas de dispensação pública no Brasil? Há regras. A escolha dos medicamentos que serão incorporados pelo SUS e que então poderão compor a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o RENAME, que é regulamentada por um decreto específico, no caso de 2011, esta política de incorporação é a política pública de saúde nessa matéria e ela é definida após a avaliação dos fármacos quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde. É o que diz a Lei 8.080. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de tecnologia em saúde, incluindo novos medicamentos, bem como a constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC, criada com a Lei 12.401
de 2011. Portanto, há um modelo instituído que é esta Relação Nacional de Medicamentos e há um órgão técnico de nome CONITEC, cujo papel é estudar os fármacos que potencialmente possam ou devam ingressar na lista e, por critérios técnicos e critérios de custo-benefício, incorporá-los ao sistema. É assim que isso funciona. E aqui eu devo ressalvar, porque me interessei pela questão, que o custo, o valor unitário de um medicamento, não é impeditivo da sua incorporação pelo SUS, pelo RENAME, e há múltiplos casos de incorporação de medicamentos de alto valor, com o objetivo de garantir acesso integral ao tratamento medicamentoso em relação a todas as formas das diferentes doenças. As listas do SUS abrangem fármacos de expressivo custo unitário, sem que isso constitua obstáculo à elaboração da política pública. A terminologia do alto custo, inclusive, hoje em dia, encontra-se substituída pelo conceito de medicamento integrante do componente especializado de assistência farmacêutica, CEAF. E, portanto, ali, porque, veja, há medicamentos de alto custo dispensados a poucas pessoas e há medicamentos de custo moderado, mas dispensados a uma grande quantidade de pessoas, o que produz um impacto financeiro ainda maior. Portanto, a questão que se coloca aqui é se e em que condições o Poder Judiciário deve intervir para determinar a dispensação de medicamentos que não constem desse programa que eu acabo de descrever. Portanto, eu assentei como premissa geral, presidente e eminentes colegas, que a solução que gostaria de propor, ela investe na desjudicialização dessa matéria, mas sem fechar as portas para situações extremas e procurando transferir o fórum de discussão para uma instância técnica. Portanto, passo, presidente, a discutir quais são os parâmetros que eu acho que devem nortear este tema da judicialização. Eu, evidentemente, estou votando de forma mais analítica, embora sem ler, eu estou juntando, presidente, um longo voto. Estou votando de forma mais analítica do que normalmente faço, porque a questão também é mais complicada do que normalmente é. A primeira observação a fazer, presidente, em matéria de judicialização, é que é preciso distinguir a judicialização em que se postulam medicamentos já incorporados ao sistema e a judicialização em que se postulam medicamentos que não tenham sido incorporados ao sistema. Evidentemente, em relação aos medicamentos que já constam do RENAME, que já constem das listas do SUS, em relação aos quais o poder público se comprometeu a fornecer, a judicialização faz todo o sentido e é um direito subjetivo da parte. A Constituição prevê o direito à saúde na forma das políticas públicas de saúde adotadas pelo poder público. O poder público adota uma determinada política pública de saúde e não cumpre, evidentemente, o jurisdicionado tem o direito de exigir aquilo que a própria legislação lhe assegurou. Portanto, este é o caso fácil, a postulação de medicamentos que constam das listas. Quando o ministro Gilmar Mendes realizou, em 2009, a audiência pública da saúde, verificou-se naquela ocasião que boa parte dos litígios, mais da metade dos litígios de saúde, envolviam medicamentos que constavam das listas do SUS e que não eram entregues por desabastecimento
ou por má gestão do sistema. Portanto, como disse, esta é a parte fácil do problema, embora também em relação aos medicamentos que constem das listagens do SUS se imponham dois requisitos que me parecem devem sempre estar presentes. O primeiro deles é a demonstração pelo postulante da necessidade do medicamento e da adequação daquele medicamento para a sua condição. E, em segundo lugar, muito importante, é preciso que o postulante demonstre que ele postulou aquilo administrativamente e não recebeu. A judicialização não pode ser uma escolha. A judicialização é a consequência de um indeferimento, de uma não obtenção. Ninguém deve judicializar antes de postular administrativamente, como nós já entendemos aqui neste plenário em relação a benefícios do INSS, que era perfeitamente legítimo que se exigisse, primeiro, uma eventual negativa do poder público para, em seguida, se justificar a judicialização. Como eu disse, a judicialização ela envolve um conflito. Significa que há uma pretensão resistida por alguém. Se não houve a resistência, evidentemente não se justifica a judicialização. Portanto, em relação aos medicamentos que tenham sido incorporados às listas do SUS, a judicialização é perfeitamente cabível, é um direito da parte que só tem que demonstrar a sua necessidade, a adequação do medicamento e que postulou administrativamente e não conseguiu. E aqui chego à parte difícil, que são as demandas judiciais por medicamentos não incorporados às listas do SUS. E aqui eu penso que as instâncias técnicas não estão ainda suficientemente estabelecidas e desenvolvidas para que se possa fechar a porta da justiça e dizer que em nenhum caso cabe a judicialização. Apenas acho que a judicialização deve ser a exceção, mas, evidentemente, há hipóteses em que ela será legítima. De modo, presidente, que eu aqui estou propondo e compartilho com os eminentes colegas 5 requisitos que, a meu ver, devem servir como parâmetro para esta escolha, para a legitimação ou não da judicialização. O primeiro parâmetro me parece relativamente singelo e óbvio, que é o postulante do medicamento tem que demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com o custo correspondente, ou por hipossuficiência, ou porque se trata de um medicamento que, mesmo não sendo hipossuficiente, a pessoa não tem a capacidade financeira para arcar com o custo. Eu aqui vou pedir todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio para não estender esta obrigação aos familiares. É claro que acho que é de bom tom e de bom alvitre que as famílias sejam solidárias e que ajudem os seus membros na necessidade. Mas penso que isso traria um complicador para as relações humanas e para as relações familiares, a necessidade de demonstrar, seja a incapacidade, seja a recusa de um membro da família em contribuir para o custeio da compra de medicamentos de um determinado postulante. Portanto, acho que a demonstração é pessoal de quem tenha a necessidade do medicamento. O segundo requisito, presidente, o segundo parâmetro que considero o mais importante de todos e que talvez nos ajude a mudar esta potencialização da judicialização é que o postulante do medicamento precisa demonstrar a inexistência de decisão expressa
desfavorável à incorporação pelo SUS. Portanto, aqui o que se está estabelecendo é que, para que o postulante de um medicamento possa ter o seu pedido acolhido judicialmente, ele tem que demonstrar que aquele medicamento não foi expressamente considerado pelo CONITEC ou pelos órgãos competentes e recusada a sua inclusão dentro do sistema, dentro da lista de medicamentos. E isso porque, se o medicamento tiver sido indeferido, rejeitado pelo órgão técnico por razões técnicas, é preciso, se a parte tiver interesse, ir questionar a decisão do CONITEC. E, ao questionar a decisão do CONITEC, pode até postular uma liminar, se for emergencial. Mas o que é preciso discutir é o acerto ou o desacerto daquela decisão em sede própria. O que acho impróprio é que o juiz, que não tem a expertise técnica, vá ele determinar a dispensação de um medicamento que ao órgão técnico pareceu inútil, inconveniente ou impossível por qualquer razão figurar dentro do sistema. O CONITEC, digo eu no meu voto, detém as melhores condições institucionais para tomar as decisões de incorporação, já que possui maiores níveis de informação, de expertise, de conhecimento técnico e aptidão operacional em relação a tais procedimentos de seleção, que são marcados por grande complexidade. E este procedimento de incorporação ou não é um procedimento público, com a participação, inclusive, da sociedade. O procedimento para incorporação é marcado pela abertura ao diálogo com a sociedade civil e demais players do mercado, pela transparência e pela ampla publicidade. Antes da emissão do parecer final da comissão, os relatórios elaborados pela CONITEC se submetem à consulta pública, em regra por 20 dias, conferindo maior abertura democrática e contribuições da sociedade civil, das empresas farmacêuticas e de diversas outras entidades. E é importante observar que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC, é um órgão plural da estrutura do Ministério da Saúde, composto por 13 membros, incluindo representantes de cada secretaria do Ministério da Saúde e de diversas instituições, como a Anvisa, o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e o Conselho Federal de Medicina. Portanto, esta é o segundo parâmetro, presidente, que eu estou propondo. O primeiro é a incapacidade financeira e o segundo é que não tenha havido expressa recusa da inclusão daquele medicamento nas listas do SUS. Se a recusa tiver sido expressa, o juiz não deve conceder o medicamento, sem prejuízo de a parte questionar a decisão de não inclusão daquele medicamento. O terceiro requisito, que é mais natural e óbvio, é a necessidade da inexistência de um substituto terapêutico no SUS. Se há um medicamento incorporado capaz de atender à necessidade daquele demandante, devem prevalecer, como regra, as escolhas públicas sobre as escolhas ou preferências privadas, a menos que se demonstre a absoluta insuficiência da alternativa para atendimento daquele paciente. O quarto requisito, presidente, é a eficácia do medicamento não incorporado. E aqui essa é uma questão importante que os juízes muitas vezes não dão a atenção.
o deferimento de pleitos judiciais por fármacos não incluídos na política pública existente deve se dar apenas quando houver segurança científica em relação à sua eficácia e adequação, como apontou o desembargador João Pedro Gebran Neto, autor de um livro específico e de alta qualidade sobre o tema, aspas, é necessária a realização de laudo médico indicando a necessidade do tratamento excepcional, estudos da medicina baseada em evidências e vantagens para o paciente, além da comparação com eventuais fármacos produzidos pelo SUS. Portanto, a prova da eficácia do medicamento também é indispensável. Nós discutimos isso aqui, em alguma medida, no debate sobre a fosfoetanolamina, ou algo muito parecido, conhecido como a pílula do câncer. E o quinto requisito, presidente, já caminhando para o fim, é que, nesta matéria, a responsabilidade primária deve ser da União. O Supremo já assentou, e é uma matéria que talvez se reabra para algum tipo de debate, mas o Supremo já assentou a solidariedade em relação aos entes, uma decisão do eminente-ministro Luiz Fux, há embargos de declaração, há uma proposta de ligeiro reequacionamento dessa matéria pelo ministro Luiz Edson Fachin, mas aqui a hipótese não é exatamente essa. Porque o que eu estou dizendo é que a incorporação ou não de um medicamento às listagens do SUS só pode ser feita pela União, só pode ser feita pelo sistema que é controlado pela União, pelo Ministério da Saúde, com a consultoria da Conitec. Veja o que digo no meu voto. Muito embora o Supremo tenha assentado a questão da solidariedade, no caso dos medicamentos não incorporados, deve ser observada a competência da União, porque somente ela, nos termos da Lei 8.080 de 90, tem a possibilidade de decidir pela incorporação ou não de uma nova tecnologia em saúde. De modo que, se só a União pode incorporar aquele medicamento postulado, não faz sentido que o Estado e o município, que não têm esse poder nem esta competência, figurem na demanda. E aqui acho importante assinalar que não tem custo zero para o país a superposição de esforços. Se só a União pode fazer, você movimentar a máquina do Estado, da Procuradoria do Estado, ou a máquina do município, para fazer uma defesa de algo que simplesmente o Estado e o município não têm competência, não parece se justificar. E, por fim, presidente, além desses 5 parâmetros que vou reproduzir no encerramento do meu voto, há um último parâmetro que não é um parâmetro material, mas um parâmetro que eu chamei de procedimental, que é um diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e os órgãos técnicos. E aqui, essa ideia do diálogo é a seguinte: ajuizada a ação, ou não é necessário o provimento cautelar, e aí o juiz não deve se manifestar sem ouvir os órgãos técnicos, que podem ser câmaras que existem nos tribunais, ou podem ser os órgãos técnicos do SUS, mas o juiz tem que ouvir, ou mesmo que ele tenha dado a cautelar, ainda assim, em seguida, ele deve ouvir. Por que eu sustento, presidente, que em todo e qualquer caso tem que ser chamado a se manifestar no processo o órgão técnico? É que, primeiro, para instruir o juiz sobre a presença daqueles parâmetros, adequação, indispensabilidade, não recusa pela Conitec. E, em segundo lugar, porque, se o juiz deferiu a inclusão do medicamento, a Conitec tem que considerar se, do ponto de vista técnico, é ou não é o caso de se incorporar aquele medicamento. É a única forma que nós temos de desjudicializar, é forçar a Conitec a dizer se vai incorporar e, caso não vai incorporar, por que não vai incorporar? Porque aí a discussão passa a ser a discussão da decisão técnica.
e não essa discussão atomizada em qualquer juízo de direito do país, em que o juiz, sem informação, sem conhecimento, sem um banco de dados, que é uma outra proposta que faço, vai decidir. Portanto, o parâmetro procedimental é, em todo o processo de judicialização da saúde envolvendo dispensação de medicamentos, é imperativa a manifestação do órgão técnico. Se for uma Câmara de Saúde que exista no Tribunal de Justiça, ótimo, se não, tem que ser a manifestação do próprio SUS. E aqui, presidente, uma solução importante para racionalizar tais demandas deve ser a rápida implementação de bancos de dados de informações técnicas que oferecerá subsídios aos magistrados para decidir ações judiciais de saúde com respaldo técnico e em tempo reduzido. Já há um termo de cooperação assinado entre o CNJ e o Ministério da Saúde para esse fim, como Vossa Excelência bem sabe, e o banco reunirá notas técnicas, análises de evidências científicas e pareceres técnicos científicos consolidados pelos diversos núcleos e câmaras de apoio técnico em saúde e da Conitec. Portanto, um banco de dados em que o juiz, diante da demanda individual, o juiz lá no interior de qualquer região do Brasil, possa saber como aquela discussão vem sendo travada no país e se aquela medicação é de fato eficaz e como o Conitec se posicionou em relação a ela. Enuncio, presidente, portanto, a minha ementa e conclusão em relação ao recurso extraordinário 566471 do Rio Grande do Norte e, em seguida, enunciarei apenas a conclusão do outro, porque tudo que eu gostaria de refletir já manifestei nesse primeiro caso. Portanto, eis a minha ementa e tese deste julgado, presidente. Nas letras maiúsculas da chamada da ementa, direito constitucional, recurso extraordinário com repercussão geral, medicamentos de alto custo, impossibilidade de dispensação de medicamento não incorporado no SUS, por força de decisão judicial, salvo situações excepcionais. E aí vêm as minhas proposições. 1. No caso de demanda judicial por medicamento incorporado pelo SUS, não há dúvida acerca da obrigação do Estado de fornecê-lo ao requerente. Em tais circunstâncias, a atuação do Judiciário volta-se apenas a efetivar as políticas públicas já formuladas no âmbito do sistema de saúde. Nessa hipótese, deve-se exigir apenas que o requerente comprove, 1, a necessidade do fármaco e, 2, a prévia tentativa de sua obtenção na via administrativa. Com isso se resolve a parte fácil do problema. Minha segunda tese de ementa. Já no caso da demanda judicial por medicamento não incorporado pelo SUS, inclusive quando de alto custo, o Estado não pode ser, como regra geral, obrigado a fornecê-lo. Não há sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas. É preciso, tanto quanto possível, reduzir e racionalizar a judicialização da saúde, bem como prestigiar as decisões dos órgãos técnicos, conferindo caráter excepcional à dispensação de medicamentos não incluídos na política pública. 3. Para tanto, proponho 5 requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de determinada prestação de saúde. São eles: 1. A incapacidade financeira de arcar com o custo correspondente. 2. A demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes. 3.
a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4, a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências. E 5, a propositura da demanda necessariamente em face da União, já que a responsabilidade pela decisão final sobre a incorporação ou não de medicamentos é exclusiva desse ente federativo. 4, ademais, proponho a observância de um parâmetro procedimental, a necessária realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, como as câmaras e núcleos de apoio técnico, profissionais do SUS e Conitec. Tal diálogo deverá ser exigido, em um primeiro momento, para aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento. E, em um segundo momento, no caso de deferimento judicial do fármaco, para determinar que os órgãos competentes, como o Conitec e o Ministério da Saúde, avaliem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS, mediante manifestação fundamentada. Minha tese de julgamento, presidente, é a seguinte: eu estou desprovendo o recurso extraordinário em razão da incorporação no curso do processo do medicamento em questão pelo SUS e afirmando a seguinte tese: o Estado não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamento não incorporado pelo SUS, independentemente de custo, salvo hipóteses excepcionais em que preenchidos 5 requisitos. E aí eu os enuncio, não vou repetir uma vez mais, e enuncio também o parâmetro procedimental do diálogo interinstitucional. Essa é a minha ementa e o meu voto no RE 566471. E agora eu leio só a ementa e a tese de julgamento, presidente, para encerrar, do RE 657718, relativo ao registro na Anvisa. Eu aqui, presidente, eu vou ler, mas, no geral, eu estava acompanhando a posição do ministro Marco Aurélio com um acréscimo. Eu estava me organizando aqui e fiquei na dúvida se no aditamento que Sua Excelência fez, se estava coberto o que eu vou propor aqui. Se sim, ótimo, se não, eu vou ler de todo mundo. Apenas que Vossa Excelência está propondo provimento parcial e o ministro Marco Aurélio nega provimento. Ok. Parte, presidente, há uma questão que precisa ser levada em conta e que ensejou, inclusive, a ponderação do Ministério Público quanto ao prejuízo do recurso. É que só sobeja para ser julgado o período anterior ao do registro do medicamento. Agora, em meu voto, eu penso que o meu revisor não distingue, né, as situações. Eu faço a distinção entre medicamento registrado e medicamento disponibilizado pelo SUS. Coloco em segundo plano o aspecto formal, ou seja, o fato de o SUS não disponibilizar o medicamento. Agora, prevalecer a ótica do ministro Luiz Roberto Barroso, os doentes que vieram a juízo, né, buscar lã sairão tosqueados e terão muito menos ante possível pronunciamento do Supremo do que vem tendo no judiciário pátrio. Eu vou ler a minha proposição em relação aos medicamentos sem registro na Anvisa. Pois não. Presidente, a ementa é a seguinte: direito constitucional, recurso extraordinário com repercussão geral, medicamentos não registrados na Anvisa, impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. E aqui vão as minhas proposições em relação a esse tema. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir
o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, isto é, sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programa de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. Portanto, na proposição estabelecer que a regra geral que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento não registrado, no item 2, em nenhuma hipótese de medicamento experimental, e na terceira e última proposição, digo eu, no caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na Anvisa, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese, 2 pontos, a de irrazoável mora da Anvisa em apreciar o pedido, entre parênteses, prazo superior a 365 dias, fecho parênteses. Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de 3 requisitos. São eles: 1. A existência de pedido de registro do medicamento no Brasil. 2. A existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior, Estados Unidos, União Europeia e Japão. E 3. A inexistência de substituto terapêutico registrado na Anvisa. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora das agências, ou a mora da agência, que é a Anvisa, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. E, portanto, a tese que estou propondo, presidente, eu estou dando provimento parcial ao recurso extraordinário, apenas para o fim de determinar o fornecimento do medicamento pleiteado, tendo em vista que no curso da ação ele foi registrado perante a Anvisa e incorporado pelo SUS, e afirmando a seguinte tese, aspas, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais sem eficácia e segurança comprovadas em nenhuma hipótese. Já em relação a medicamentos não registrados na Anvisa, mas com comprovação de eficácia e segurança, o Estado somente pode ser obrigado a fornecê-los na hipótese de irrazoável mora da agência em apreciar o pedido de registro, entre parênteses, prazo superior a 365 dias, vírgula, quando preenchidos 3 requisitos: a existência do pedido de registro do medicamento no Brasil, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior e a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Presidente, eu procurei considerar, da melhor forma que fui capaz, todos os interesses relevantes, tanto o das pessoas que compareceram, quanto o daquelas pessoas que não têm acesso nem podem vocalizar os seus sentimentos e as suas angústias. É como voto. Pois não. Eu queria apenas, ministro Barroso e eminentes pares, afirmar, e nem afirmar, encarecer o que foi afirmado pelo ministro Barroso em seu voto,
que os núcleos que o Conselho Nacional de Justiça e o ministro Lewandowski já tinha feito referência ao convênio, que agora, essa semana passada, eu cuidei de implementar e dei prazo máximo de 60 dias a que eles sejam implantados, exatamente na ótica de fazer com que todos os estados brasileiros tenham, até o final de novembro, estes núcleos implantados para que se tenha o acesso do juiz aos dados, seja relativos aos medicamentos, as suas consequências. Então, isso está em andamento, realmente. Agora, já objetivamente, ontem à noite tivemos até reunião com alguns dos conselheiros, apenas como notícia para dizer que isso está realmente sendo feito. Portanto, nem precisa de comparecer como proposta, mas já está sendo efetivado a partir dessas necessidades que se têm mostrado necessárias, o que apenas é para dar uma notícia. E ouço o voto do ministro Edson Fachin, que está com a palavra. Senhora presidente, eminentes pares, me permito inicialmente saudar o eminente ministro relator, o ministro Marco Aurélio, bem como o ministro Luiz Roberto Barroso, que acaba de proferir o seu voto visto. Como se percebe, o eminente ministro relator, à luz das premissas e conclusões que apresentou, sugere o desprovimento do recurso, e o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, embora sob outros fundamentos, indicando o horizonte diverso, também concluiu, pelo que pude ler e ouvir, pelo desprovimento do recurso, deste recurso específico. Registro que tem um voto um pouco alongado. Pois não, senhora presidente. O ministro... Estou me referindo ao 566-471, senhora presidente. Este foi negado provimento. Isso, ao 566, ao denominado com equivocidade de medicamentos de alto custo. Isso. Portanto, estou me referindo inicialmente a esse. Como irei, tal como fez o eminente relator, o eminente ministro Vistor, me pronunciar em ambos, estou fazendo chegar às mãos dos eminentes pares os dois votos. Os dois votos, as duas declarações que trago, tanto em relação a este primeiro, que é o recurso ordinário 566-471, quanto em relação ao 657-718. E principio por esse, do assim dito, com equivocidade, como já referi, medicamentos de alto custo, ao reiterar meu enaltecimento ao ministro relator e ao ministro Vistor, dizendo, senhor presidente, que eu tenho pontos de contato e pontos de dissenso com ambos os votos que foram até agora proferidos. Portanto, vou tomar a liberdade de apresentar a conclusão que trago e uma síntese do voto, quer do primeiro voto, que tem uma dezena de páginas, quer do segundo, que tem mais de 3 dezenas, mas não levarei certamente mais do que 20 minutos para fazer a síntese de ambos os votos, deixando a sustentação para o texto escrito que juntarei aos autos e disponibilizarei. No que diz respeito a este primeiro, 566-471, o resumo do que trago, senhor presidente, procura encontrar um equilíbrio entre a ausência de parâmetros e parâmetros demasiadamente restritivos. E leva em conta como premissa a STA, a suspensão de tutela antecipada 175 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, que em 2009 assentou um conjunto de balizas e premissas a partir das quais, creio, este tema deverá ser enfocado também aqui. Estou dizendo, portanto, em caráter de síntese, o seguinte, quanto aos ditos medicamentos de alto custo. Há direito subjetivo às políticas públicas de assistência à saúde, configurando-se violação a direito individual líquido e certo à sua omissão ou falha na prestação quando injustificada a demora em sua implementação. As tutelas de implementação, portanto, condenatórias, de dispensa de medicamento ou tratamento ainda não incorporado à rede pública, devem ser preferencialmente pleiteadas em ações coletivas ou coletivizáveis, de forma a se conferir máxima eficácia ao comando de universalidade que rege o direito à saúde.
A tutela prestacional individual não coletivizável deve ser excepcional. Para a respectiva implementação, devem concorrer ampla produção probatória em que se demonstre que a opção diversa à disponibilizada pela rede pública destinada ao paciente decorre de comprovada ineficácia ou impropriedade da política de saúde existente, para seu caso, e que de outro haja medicamento ou tratamento eficaz e seguro com base nos critérios da medicina baseada em evidência. Para aferir tais circunstâncias na via judicial, são propostos os seguintes parâmetros. O ministro Luiz Roberto Barroso também sugeriu parâmetros, e eu já antecipo, senhora presidente, sejam quais forem os parâmetros, se essa for a orientação majoritária deste tribunal de adotar parâmetros para a dispensação via judicial, que é a hipótese que estou a defender, ainda que como exceção, irei sustentar a eficácia prospectiva desses parâmetros e, em seguida, explicarei por quê. Mas, enfim, para aferir tais circunstâncias na via judicial, são propostos os seguintes parâmetros. Alguns se confundem com o que já foi mencionado, outros são distintos. São 5 parâmetros. Primeiro, prévio requerimento administrativo que pode ser suprido pela oitiva de ofício do agente público por parte do julgador. Segundo, subscrição realizada por médico da rede pública ou justificada a impossibilidade. Terceiro, indicação do medicamento por meio da denominação comum brasileira ou a denominação internacional. Quarto, justificativa da inadequação da inexistência de medicamento ou tratamento dispensado na rede pública. Quinto, e ainda, laudo, formulário ou documento subscrito pelo médico responsável pela prescrição em que indique a necessidade do tratamento, seus efeitos e os estudos da medicina baseada em evidências, além das vantagens para o paciente, comparando, se houver, com eventuais fármacos ou tratamentos fornecidos pelo SUS para a mesma moléstia. E, enfim, nesse resumo, digo, portanto, quanto à eficácia prospectiva, que, em obediência ao princípio da segurança jurídica, proponho que se observem qualquer que seja a decisão que esse tribunal tomar, especialmente se a orientação majoritária for fixar esses ou outros parâmetros. Proponho que se preservem todos os efeitos das decisões judiciais que, versando sobre a questão constitucional submetida à repercussão geral, tenham esgotadas as instâncias ordinárias, inclusive as que se encontram sobrestadas até a data deste julgamento. E é por isso, com base nesse resumo, senhora presidente, que eu estou propondo aqui provimento parcial ao recurso e explico por quê. É que o Estado do Rio Grande do Norte, neste caso, à época da interposição do recurso extraordinário, sustentou e trouxe na sustentação os seguintes 2 fundamentos. Primeiro, a impossibilidade de ser condenado à aquisição, portanto, ao custeio, sozinho, somente o Estado, do medicamento que a autora demandava. Por se tratar de dispensação excepcional, que hoje se denomina especializada, e ser o principal responsável financeiro desse componente que está no segmento excepcional ou excepcionalizado, a União. Adianto que, quanto a isso, trago a proposta para acolher este fundamento. Entendo que aqui tem razão o recorrente neste sentido. E sustentou ainda o Estado recorrente do Rio Grande do Norte a impossibilidade de sindicabilidade pelo Poder Judiciário da decisão de dispensar medicamento não incorporado às políticas públicas em substituição aos poderes competentes para tanto. E aqui, adianto que a proposta é não acolher esse fundamento, entendo que é sindicável, mas com base no conjunto de parâmetros que estou aqui a sugerir. E ressalto por oportuno, aqui já foi dada essa notícia, que desde a interposição houve uma alteração fática, pois o medicamento em questão foi incorporado para a doença diagnosticada na autora em 2014. Aqui eu cito dados, fatos e portarias em face das quais isso se deu. O que significa, em meu modo de ver, que a demanda também deve atrair ao polo passivo a União, tanto porque era legitimada naquela época, ou seja,
O pedido de prestação que veicula medicamentos não incorporados sugere mesmo a presença da União no polo passivo, aliás, mais do que sugere, impõe, como agora, que o medicamento se encontra incorporado e financiado, fundamentalmente, pela União. Portanto, nesse ponto, estou sugerindo parcial provimento ao recurso do Estado, por entender que lhe assiste razão quanto à necessidade da União compor polo passivo. Quanto ao outro fundamento, que a rigor é um mérito do recurso, vale dizer quanto à possibilidade de dispensa de medicamento não incorporado, desde que comprovada a excepcionalidade do caso concreto, eu entendo que naquele caso concreto estava comprovada a excepcionalidade à luz das circunstâncias e dos critérios existentes ao tempo da pretensão deduzida em juízo. Ou seja, entendo que, com base em critérios de imprescindibilidade e ausência de substituto, o acórdão do tribunal recorrido, embora sucinto, deixou nítida a conclusão de que era devida a dispensa de medicamento não incorporado por efetiva necessidade à manutenção da vida da autora, sem substituto na rede pública, e por ela, a autora, não ostentar condições de adquiri-lo. Mantidas essas premissas fático-probatórias no acordo regional, não vejo como alterar a conclusão do dever de prestar, à luz do entendimento que passo a desenvolver. E aqui no voto, senhor presidente, passo a dizer, portanto, um pouco na linha do que já foi salientado pelo eminente ministro relator e eminente ministro Vistor, que esse tribunal encontra-se hoje diante do desafio de assegurar o direito à saúde para todos. Principio, portanto, por enunciar essa tônica. O direito de saúde a todos é assegurado na Constituição e é dever do Estado provê-lo. E é dever desta Corte assegurar que o Estado proveja saúde para todos. A questão está em quais são os limites e as possibilidades que o Estado juiz poderá fazê-lo. E, portanto, desenvolvo o meu voto dizendo que fixar limites e parâmetros, ao contrário de negar direitos em situações peculiares, estará o Judiciário conferindo efetividade ao direito à saúde e seus princípios, na justa medida da particularidade aferida por meio de filtros ou parâmetros ou critérios probatórios. Aí faço no voto, senhor presidente, uma explicitação, ainda que breve, dos 3 componentes de medicamentos, o básico, o estratégico e o especializado, onde estão os ditos medicamentos de alto custo, e retomo as premissas que fundamentam essa compreensão e que encontram um eco no precedente de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, na STA 175, e nisso parece que estamos de acordo no fundamental com o ministro relator e também com o ministro Vistor em relação às 3 seguintes premissas, ao menos em parte delas, creio que há uma zona de interseção comum. Primeira, há direito subjetivo individual à obtenção do poder público de medicamento em tratamento já incorporado no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas em face da moléstia ali já prevista. Esta é a primeira premissa, eu creio que não há divergência. Segunda, as tutelas coletivas são um meio judicial adequado a demonstrar, por exemplo, que determinado medicamento, não tendo similar no sistema público, em termos de eficácia e relação custo-benefício, deve ser incorporado à rede pública, ou, no mínimo, dispensado a certo grupo de pessoas que ostentam o mesmo diagnóstico. Assim, as tutelas de prestação à saúde, considerando o princípio da universalidade que lhe subjaz e da equidade, devem ser preferencialmente coletivas ou coletivizáveis, a fim de que o bem da vida buscado, tratamento, medicamento, alternativa terapêutica, consulta, exame, etc., seja alcançável pelas autoridades administrativas a todos que estejam nas mesmas condições. E, em terceiro lugar, possibilidade da dispensa judicial de medicamento ou tratamento ainda não incorporado ao protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, quando demonstrada a falha ou demora, portanto, não apenas demora, a falha ou demora no processo de incorporação e em situações em que a peculiaridade do caso concreto demonstrar a excepcional necessidade da medida.
e por ser excepcional, é legítima a adoção de critérios e parâmetros não só jurídicos, mas técnicos que auxiliem o magistrado em seu convencimento. Uma filtragem da excepcionalidade a verificar a intervenção judicial em cada demanda individual, verificando-se o esgotamento das hipóteses públicas oferecidas, a eficácia do meio indicado, a segurança à saúde da pessoa e até mesmo a razoabilidade do valor do tratamento frente ao inequívoco deslocamento de recursos de outra área da saúde para fazer frente à determinação judicial. E aí eu prossigo, senhora presidente, fazendo referência às construções que se deram de 2009 para cá, as proposições do Fórum de Saúde instituído no Conselho Nacional de Saúde, a contribuição do Conselho Nacional de Justiça, que foi imensa nesse período, e procuro justificar, um a um, nesta declaração de voto, os 5 critérios que aqui oferto e deixo essas justificativas por escrito para a explicitação, se for o caso, no respectivo debate. Portanto, o que eu estou propondo neste gradiente é também a fixação de parâmetros que abre a porta da via judicial para obtenção em caráter excepcional, em demanda individual, de medicamento ou tratamento ainda não incorporado. E de qualquer sorte, entendo que quaisquer parâmetros que eventualmente adotemos, esses parâmetros devem ter eficácia prospectiva. Entendo que não devamos projetar para as decisões judiciais que tenham esgotado as instâncias ordinárias, inclusive as que estão sobrestadas. E por isso é que proponho a preservação desses efeitos e, neste caso, no RE 566471, estão, então, propondo o provimento parcial nos termos em que acabo de manifestar. Pois não. Então, agora, quanto ao recurso extraordinário 657.718. Quanto ao 657.718, senhora presidente, aqui se trata basicamente da questão da existência ou não de registro da Anvisa, e aqui também trago o voto por escrito. Este é um pouco mais robustecido por diversas razões, não porque o tema seja menos ou mais complexo do que o outro, mas aqui procuro explicitar algumas distinções no tocante ao controle democrático das políticas públicas de saúde, a evolução que se deu no Brasil em termos doutrinários, jurisprudenciais e legislativos, pelo menos de 2009 para cá, quando se realizaram as audiências públicas. E aqui também divirjo na conclusão do eminente relator e do eminente vistor. O eminente relator, com a devida vênia, peço vênia para divergir, propôs o não provimento, negou o provimento a este recurso. O eminente ministro Silvestre Barroso está propondo o parcial provimento. E eu entendo, nesta hipótese, que a conclusão, no caso do julgamento, é ou foi e é o deferimento do medicamento almejado, pelo menos à luz da minha ótica. Então, eu estou propondo aqui o integral provimento e faço o seguinte resumo, em 2 páginas das 30 e poucas páginas que deixarei por escrito do voto. Digo no resumo de 2 páginas o seguinte: a demanda apresentada diz respeito ao direito constitucional à assistência à saúde, artigos 6º, 196, 198, 2 da Constituição, cuja definição, conforme preceituam o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o comitê por ele criado, impõe como contrapartida do Estado o dever de garantir a participação na política de assistência à saúde, ou seja, a política que vise adotar e implementar uma estratégia nacional e um plano de ação com base em evidências científicas para enfrentar os problemas de saúde de toda a população. No Brasil, essa política é definida pela Lei 8080, que cria o Sistema Único de Saúde e prevê entre as competências do SUS as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, de saúde do trabalhador, de saneamento básico, de pesquisa, de controle de qualidade de alimentos e bebidas e de proteção do meio ambiente. A regulação de medicamentos como parte integrante da política de assistência à saúde fundamenta-se na atividade regulatória do Estado,
cujo objetivo é corrigir a dificuldade de acesso por parte dos consumidores de informações relevantes para a própria definição de mercado. Assim, ao normatizar as regras de segurança, qualidade e eficácia, a agência Anvisa garante em seu papel regulatório a participação de empresas e consumidores no mercado de medicamentos em condições mais equilibradas. Em caso de controle da decisão regulatória, deve o Poder Judiciário assumir uma postura mais deferente às escolhas técnicas ou democráticas tomadas pelos órgãos competentes, sem, contudo, deixar que a administração, as entidades regulatórias, abstenham-se de prestar contas de sua atuação. Em termos práticos, isso impõe ao Estado o dever de dar transparência às decisões tomadas pelas agências reguladoras. A transparência deve ainda atingir a todos os que forem afetados pela decisão. Ademais, deve a decisão ter fundamentos verificáveis, isto é, ainda que se discorde das razões adotadas, todos devem reconhecer como suficiente para se chegar às conclusões e às razões apresentadas. Finalmente, devem as agências garantir o direito de recurso ou revisão por parte daqueles que, direto ou indiretamente, possam ser afetados pela decisão. Em síntese, o direito à saúde como direito à efetiva participação, sob a perspectiva de se terem devida conta as razões e demandas individuais opostas à decisão técnica, é garantido pela atuação do Poder Judiciário quando do controle da política regulatória. Em tais casos, é preciso realizar, e aqui estou assentando que de modo não cumulativo, ao contrário do que já foi referido, eu estou propondo de modo não cumulativo a possibilidade da verificação da sindicabilidade judicial dos seguintes controles. Primeiro, controle de legalidade, vale dizer, na decisão da agência não deve haver erro manifesto na aplicação da lei, nem pode existir abuso de poder. 2, controle da motivação, isto é, aferir se as razões do ato regulatório foram claramente indicadas, se estão corretas e conduzem à conclusão a que chegou a administração pública. Terceiro, controle da instrução probatória da política pública regulatória, ou seja, exigir que a produção de provas no âmbito regulatório seja exaustiva a ponto de enfrentar a situação complexa que ela se submete. E quarto, controle de resposta em tempo razoável, o que impõe à agência o dever de decidir sobre a demanda regulatória que lhe é apresentada no prazo mais breve ou expedito possível. Em caso de descumprimento dos parâmetros pelos quais é feito esse controle que proponho, quadripartite da atuação da regulação, deve o Poder Judiciário garantir a participação, podendo, para tanto, determinar que o tema seja novamente apreciado ou que haja manifestação pela administração pública das situações pontuais que não foram objeto de deliberação. A participação garante, portanto, que a demanda do cidadão seja oposta à comunidade científica e por ela apreciada em devida conta. Não autoriza, como não poderia fazê-lo, a validar, em regra, como regra, medicamento ou procedimento não reconhecido pela agência. Há, porém, exceção. E aqui estou admitindo, portanto, a exceção. A demonstração em juízo do descumprimento de um ou de alguns dos controles acima fixados para a política regulatória. Na hipótese dos autos, senhora presidente, a solução é diversa. Havendo notícia do registro do medicamento pleiteado, assim como de sua inclusão no âmbito da política de assistência à saúde, há direito subjetivo da recorrente de obter o referido medicamento, razão pela qual, pedindo vênia, dou integral provimento ao recurso ordinário para determinar à parte recorrida o fornecimento imediato do medicamento pleiteado na exordial. Proponho, como contribuição à eventual tese, pedindo vênia ao eminente ministro relator e ao eminente ministro vistor, o relator no âmbito da sua atribuição e o vistor no âmbito da sua contribuição, também trago contribuição que apanha um outro olhar na formulação desta tese, dizendo: no âmbito da política de assistência à saúde, é possível
É possível ao Estado prever como regra geral, portanto, há uma possibilidade e uma regra geral. Logo, remeto implicitamente à exceção que me referi. É possível o Estado prever, como regra geral, a vedação da dispensação, do pagamento, do ressarcimento ou do reembolso de medicamento e produto nacional ou importado sem registro na Anvisa. E, por fim, em obediência ao princípio da segurança jurídica, proponho que se preservem os efeitos das decisões judiciais que, versando sobre a questão constitucional aqui submetida à repercussão geral, tenham já esgotado as instâncias ordinárias, inclusive as que se encontram sobrestadas até a data desse julgamento. Esse é o resumo e é como voto, senhora presidente. Portanto, neste caso, dando provimento ao recurso. Certo, ministro Fachin? Provimento integral. Presidente, Vossa Excelência. está em cláusula pétrea o direito do cidadão de ingressar em juízo para afastar ameaça ou lesão a direito. A Constituição anterior remetia ao legislador a criação de um estágio prévio a esse ingresso em juízo, a disciplina de situações jurídicas em que teria o cidadão, antes de ingressar em juízo, de acionar a área administrativa. O que ocorreu com a Carta de 1988? Essa cláusula ela não foi repetida. A Constituição de 1988 só prevê duas situações em que não se pode realmente ingressar imediatamente em juízo, se deve esgotar a fase administrativa. Quais são as situações? Primeiro, no tocante ao dissídio coletivo de natureza econômica na Justiça do Trabalho, deve haver prévia negociação a envolver a categoria profissional e a categoria econômica. Segunda situação, a situação revelada pela Justiça Desportiva quanto à disciplina, quanto às punições, quanto às competições em si. Fora essas duas situações, não se pode, sob pena de maltrato à cláusula de livre ingresso no judiciário, criar outros casos em que deva o cidadão, antes de bater a porta da Justiça, esgotar a via administrativa. É a observação que eu faço para ficar nas notas a serem degravadas e, portanto, em meu voto. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Senhores ministros, tendo em vista que faltam 4 minutos para as 16 horas e honrando o que tínhamos dito que obedeceríamos à norma regimental, eu faço um intervalo agora e nós voltaremos, então, às 16 horas e 26 minutos. Está suspensa a sessão, portanto. Intervalo da sessão, portanto, daqui a pouco estamos no aguardo para o final do intervalo e o retorno, portanto. Aliás, uma curiosidade aqui,